Carlos, praticante da religião politeísta, é internado no hospital de orientação cristã. Ele solicita a assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso de sua crença. Os parentes de Carlos, está no hospital, sei lá, vai operar alguma coisa, está preocupado, pede uma orientação, vou operar hemorroida, não tem. Os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, chama para bater um papinho, né? Estão com receio, estão temerosos de que a presença do referido líder vai fazer oração para o cara, seja o que for, coloca em risco a permanência de Carlos no hospital, em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Só fazer um parênteses, isso é uma situação hipotética, mas acontece bastante, para quem não sabe. Acontece, infelizmente, bastante. Principalmente quando o hospital é cristão. Isso aí tem muito. Nos Estados Unidos também tem bastante. No Brasil tem muito. Gente até com mandado de segurança por causa disso uma vez. Mas vamos lá. Os parentes de... Não, foi mandado de segurança. Não é só falar da declaratória. Os parentes de Carlos procuram você, como advogado, para conhecer os procedimentos adequados. Pronto, e aí, cara? Vou traduzir. Eu posso chamar alguém que não é da mesma fé desse hospital para vir aqui celebrar alguma coisa para mim individual, não é para todo mundo. Aqui no meu quarto, pode chamar? Vou fazer uma cirurgia, eu quero pensar de uma oração, sei lá o quê, o nome que você quiser dar. Então, ele quer saber se a sua fé, que é diferente do hospital, você está internado, se eu posso chamar alguém para conversar, para, sei lá, para me dar uma orientação, alguma coisa, tá bom? O hospital pode negar autorização para assistência espiritual de religião diversa daquela preconizada pela instituição, embora não fosse o caso de Carlos perder a vaga. Por quê? Pode negar, mas não vou parar de tratar você. O padre, pastor, seja o que for, não vai entrar, mas o tratamento hospitalar continua. Você está falando, pode negar. Estou falando, pode negar. B, não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada por bases religiosas diversas daquela oficialmente preconizada pelo hospital. Então, está falando que pode, mas o hospital tem que autorizar a chamar uma outra pessoa para fazer a fé ali, para pagar a liturgia, alguma coisa. C, somente está obrigado a autorizar a assistência religiosa caso já tivesse permitido que o sacerdote de outra religião exercesse atividades religiosas em suas instalações. Meio estranho, está falando pode, se eu já fiz isso antes. Ele está falando pode, sim. E se é a mesma religião, se é outra religião, eu já não fiz anteriormente, não pode. Meio sem sentido, assim. Às vezes todo mundo perceber. Ele fala que pode, mas eu fiz antes. D. Tem, como instituição privada, total autonomia para estabelecer regras para situações como esta, podendo permitir ou negar o pedido de acordo com o seu regulamento interno. Vamos ver qual que pode ser a. Pode negar a autorização. Já paro ali, já vou parar. Eu paro de ler. Não tem coisa que não posso perder tempo em exame de ordem. A Constituição é muito forte nisso quando ela fala liberdade de crença. Né? Quando ela fala. Vou até passar aqui, ó. Quando a Constituição fala de liberdade de crença, ela deixa muito claro para a gente que a crença existe a total liberdade. E o próprio Estado, lá no artigo 19.1, já fala que o Estado é laico. Laico não é um Estado que não é religioso. Não é isso. É um Estado que não tem fé oficial. Olha a diferença. Tem que tomar cuidado com isso. O presidente da República pode falar amém. Ele fala o que ele quer. Vai ter que fazer um filtro muito cuidado para separar a pessoa dele da pessoa Estado. São coisas diferentes. Né? Então, não tem nenhum problema o conceito de fé dentro da figura estatal. O problema é que não pode ter uma religião oficial. Né? Não posso ter oficial jamais. Mas volto. Então, já que a fé, eu posso propagar, eu tenho a liberdade de crença, lembrando que crença significa crer ou não crer, o que você quiser. Crer ou não crer, o que você quiser. Na Argentina tem, para quem não sabe, tem a igreja do Maradona. Antes de ele falecer, já tinha a igreja do Maradona. Então, você crê no que você quer. Então, a Constituição ela foi mais além do que ela fala. No inciso 7. É assegurado os termos da lei. A lei só vai regulamentar, não vai bloquear. A lei só regulamenta aqui o funcionamento, especialmente em presídios, tá?
nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis. Ele está falando que entidade civil? Ele está falando hospital. Militares e de intervenção coletiva. Os presídios. Para todo presídio, normalmente, você tem várias religiões, né? Mas a cristã, normalmente, é que tem bastante. Ou seja, o Estado ele não pode ser, primeiro ponto, inibidor da crença, em qualquer ambiente, privado ou coletivo. Só que aqui, tomar um cuidado, porque a gente transmite para o conceito civil. Então, eu defino minhas regras, sim. A entidade define as regras? Define. Um hospital pode definir como vai funcionar? Sim, só limitadores. O primeiro limite que ele tem é o quê? É a prática religiosa. Ele não é obrigado a ter uma capela, uma capelinha, um lugar para celebrar. Ele não é obrigado a ter isso. A grande maioria tem. A grande maioria tem, mas ele não é obrigado a ter. Segundo, se eu falar, olha, eu sou da religião X, eu gostaria que qualquer festa fazer oração. Pode? Pode. Ele não pode, ele pode proibir, ó, eu gostaria de fazer esse culto aqui para todo mundo do hospital. Não, isso eu não posso, porque você está desrespeitando a fé dos demais. Então, assim, resposta certa é a B. Fala o quê? Não pode negar o apoio espiritual, ou seja, não pode, ele não, presta atenção, o hospital não é obrigado a custear. Lembra disso. Ele não é obrigado a custear. Ele pode falar, ó, pode chamar aqui. Pode chamar, não tá liberado, pode vir aqui, o cara pode fazer oração à vontade, tem problema zero. O que ele não pode é negar, e ainda por cima negar o tratamento hospitalar. Não pode ainda ir mais para frente, né? Então, B, não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada por base religiosa diversa daquela oficialmente preconizada pelo hospital. É um hospital adventista e você não banda. Pode autorizar a prática, o apoio espiritual? Com certeza. Não pode ter nada que proíbe. Se acontecer, além de um dano moral gravíssimo, né, se está em N coisa, aí ali pode falar de parte criminal, não pode negar. Então, a resposta aqui, pensando no conceito de liberdade de crença, no artigo 5º, incisos 6 e 7, a liberdade de crença não é que ela é ampla, ela é protegida. A minha fé não pode atrapalhar o cara que está no quarto do lado, por exemplo. Né? Então, o culto é para mim, esse apoio espiritual é para mim.